Então, pessoal, hoje eu vou falar de uma forma bem objetiva e clara do que acontece aqui no nosso país. Entendeu-se, né, pela American Heart Association, que o DEA, o desfibrilador externo automático, ele tem que fazer parte do suporte básico de vida, tá? Por que se entendeu isso? Devido ao número de pessoas que têm incidências cardíacas, né? O número de pessoas têm problemas cardíacos. E dentro desses números de pessoas, você tem algumas paradas cardiorrespiratórias de ritmos não chocáveis e de ritmos chocáveis, inclusive chocáveis pelo DEA, né? Que é um choque desfibrilador, que é diferente do choque de cardioversão, tá? Que seria usado o cardioversor, embora o cardioversor também tenha a função DEA, né? Ele pode ser configurado na função DEA. Só que o cardioversor, ele vai fazer tipos de choque em determinadas contrações cardíacas, né? Quando assim se achar necessário. E como o médico sabe disso? O cardioversor, ele fica sincronizado com no eletrocardiograma com o ritmo cardíaco da pessoa. E ali, o protocolo QRS, você vai vendo aquelas ondas, né, emitidas pelos batimentos cardíacos. Aqueles desenhos são das contrações. O médico consegue ver algumas variações que não é comum a um coração saudável. Aberturas demais, ritmos fora, né, do ritmo normal, de um compasso normal do sino atrial, que é o nosso marca-passo cardíaco, o qual muitas vezes é alterado por uma descarga elétrica, às vezes um raio, né, que cai sobre a pessoa acaba tendo ali uma mudança, né? No caso de a pessoa que está asfixiada por algum alimento, né, o VAS, né, obstrução das vias aéreas por algum objeto, aí já se torna uma sistolia, né? Agora, a sistolia seria um ritmo não chocável pelo DEA e nem pelo cardioversor, porque é a ausência total de ritmo, de pulso, né? É quando aquela linha reta no painel, né, no monitoramento. Por isso que nos filmes você vê aquela linha reta, o médico vai aplicar o choque, o coração volta, aquilo ali não existe. Por quê? A não ser que fosse um ritmo chocável, existe um ritmo que eu não sei nem se é chocável, que é parecido com a sistolia, né? Mas geralmente em caso de assistolia é ministrado uma adrenalina que é um vasodilatador, né? Para tentar fazer com que o coração volte a bater. Então a adrenalina, ela vai dilatar tudo, conhecida também como epinefrina. O médico faz a ministração quando há assistolia. O problema que não te falam antes de eu falar isso, tem a questão da cardioversão. A cardioversão é um choque no protocolo QRS, ali nas ondas R, numa das contrações cardíacas, né, que pode ser a onda R ou outro tipo de onda, que é um choque de cardioversão. O aparelho é configurado em joules, aí você tem bifásico, monofásico, né, o bifásico é mais moderno. O médico escolhe ali uma carga média, depois uma carga alta, vai gradativamente aumentando em joules, para poder chocar exatamente na onda necessária, geralmente ondas R. Então, a onda R seria uma contração do coração, que é lida ali no monitor, que o médico está vendo que é uma variação diferente de um coração normal. Aí ele vai chocar para que aquela variação retome a forma correta, tá? Só para a gente entender aqui. Então, sabendo dessa situação, o que acontece hoje? Muitas pessoas que sofrem mal súbito no jogo de futebol, na academia, em determinados lugares, poderiam ter sido salvas exatamente por ter o suporte básico de vida, no suporte básico de vida o DEA. Porque o bombeiro civil, ele numa ocorrência, ele tem que segurar na RCP até a chegada do DEA e ele vai continuar segurando na RCP, ou seja, tem que ter um outro socorrista para auxiliar, né? Mas se ele tiver de posse do DEA, ele vai colocar o DEA vai dar as orientações,
para que se for ritmo chocável, vai orientar que ele se afaste do paciente. O DEA vai dar o choque e o próprio DEA vai mandar retomar as compressões torácicas, porque não se para a compressão torácica nunca. Sangue é oxigênio, oxigênio é vida. Você não pode parar a RCP por nada, nem para colocar cardioversor, as partes do cardioversor, nem para colocar as partes do DEA, que são colocadas em cima do peito direito, lembre-se disso, nó sinoatrial, né, que é o marca-passo do coração, onde passa ali a energia gerada por potássio e sódio, né, gera ali uma pequena energia que faz o pulso cardíaco. Então, em caso de um choque elétrico, pode embaraçar esse nó sinoatrial e o compasso do coração começa a ficar alterado. Isso vai gerar uma série de problemas, desmaio, convulsão, pode gerar um monte de coisas, né? Então, quando uma vítima está em PCR, foi verificado que ela não tem ali a respiração, ela não está respirando, né? E você entende isso através ali do tórax dela, do pulso carotídeo, para quem sabe fazer a aferição. Mas geralmente ninguém respira sem se mover o tórax, né? Então o tórax não está se movendo, você já sabe que ela já praticamente está numa parada respiratória e vai avançar para uma parada cardiorrespiratória. Então o protocolo sempre de parada cardiorrespiratória é RCP, né? De forma, ela tem que ser eficiente. Quando o tórax é empurrado para baixo, ele tem que retornar na frequência certa, 100 a 120 por minuto, né? Se tiver 2 socorristas, pode fazer ali a ventilação e o protocolo muda para crianças, né, adolescentes e nenéns, né? Então os protocolos têm certa variação. Então, você vai ter de posse o DEA, né? Você está ali de posse com o DEA e o DEA vai ser o quê? 2 chances a mais de trazer uma pessoa de volta. Ou seja, se você pegar todas as pessoas que morreram de ritmos chocáveis pelo DEA, taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular sem pulso, né? A taquicardia é aquele ritmo muito variado ali no monitor, e a fibrilação, o coração não dá pulso, ele fica só tremendo, ele não consegue bombear o sangue. Nenhum quanto o outro consegue bombear o sangue de forma correta, tá? Então, o que o DEA vai fazer? Ele vai resetar esse coração, ele vai dar um choque, o nó sinoatrial, onde estará uma das pás, a outra estará no lado esquerdo, abaixo, um pouquinho do peito, próximo ao coração, passando pelo sinoatrial. Então, quando ele der o choque, ele vai fazer com que o sinoatrial ele dê um reset para voltar ao compasso normal. E o DEA vai dar esse choque até na leitura dele se perceber que o coração retornou ao ritmo normal, tá? Enquanto não retorna, ele vai dar o choque, vai mandar o socorrista continuar as RCPs para ajudar, né, auxiliar, para continuar bombeando o coração, enquanto ele vai vasculhar para fazer a leitura, se precisa novamente dar o choque. Se não precisar de dar mais o choque e a vítima não voltou, é porque ela passou por uma sistolia, né? A PCR dela avançou de um ritmo chocável para um ritmo que agora demanda uma medicação, né? Então já teria que ter um médico ali para aplicar adrenalina, já teria que ter um cardioversor para fazer a leitura, porque às vezes o cardioversor, o médico dá o choque na contração e piora tudo, às vezes não melhora, né? Às vezes agrava, mas muitas vezes corrige, né? Já não tem o que fazer, o ritmo está fora, a pessoa está tendo reações adversas, né? O coração está mal bombeado, né? De qualquer forma não está saindo da forma comum. Então a importância desse DEA é o que não é discutido hoje. E ele já faz parte do suporte básico de vida e ainda continuam vivendo como se não fizesse parte. Por quê? Quando essa norma é colocada numa American Heart Association, num guideline, ele precisa ser seguido. Ele precisa, é de suma importância, porque ali o Conselho de Médicos fizeram um estudo e analisaram essa importância. E você não pode tirar essa importância. Qual a importância? De ter mais uma chance. Então, a partir do momento em que é aprovado no guideline esse suporte básico de vida,
existe a fase de adaptação para que se compre esse DEA, que não é equipamento tão caro. E isso não é cumprido, é como se as pessoas estivessem cagando em cima de uma recomendação americana, né? De conselho americano, porque você tem um protocolo europeu, você tem um protocolo austríaco, você tem um protocolo americano, no qual o Brasil faz parte ali, segue as demandas da America Heart. Então é como se cagasse por cima, ou seja, não vamos fazer. Isso vai ter custos e simplesmente finge que não precisa. Entende? Finge que aquilo não precisa. Então, o que acontece? A partir do momento em que passou o prazo e que as empresas não se pronunciaram a respeito de cumprir essa demanda, ela praticamente está indo na omissão de socorro, porque ela as mortes que sucederem após disso está na conta delas. Simples assim. Porque se você tem uma regra que não é seguida, você está proporcionando, né, que a morte chegue. Como diz o ditado lá, para triunfo do mal basta que os bons façam nada. Então, cruzou os braços, o mal triunfa, a morte triunfa. Então é preciso ter esse critério, esse entendimento que shoppings, centros comerciais, edificações, condomínios, né, academias, não só ter o DEA, mas como preparar as pessoas para utilizar. Isso tinha que ser uma coisa ensinada nas escolas. Esse preparo tinha que ser feito nas escolas. A escola tinha que ensinar a Lei Lucas, né? Ensinar as pessoas a desengasgar as crianças. O restaurante também teria que ter esse procedimento, também teria que ter o DEA. Muitas vezes a pessoa tem pressão alta e acaba tendo uma parada cardiorrespiratória de ritmo chocável no estabelecimento onde está almoçando e não tem ninguém para socorrer, né? Engasgo também, e também em matéria de escola, natação. Porque não adianta nada o bombeiro falar que ali é uma corrente de retorno se você nem sabe boiar. Quem sabe nadar não consegue sair direito. Quem não sabe, não tem um drone para jogar uma boia, para puxar, não tem uma medida preventiva, né? Não tem um suporte básico de vida, uma lancha, uma boia, um drone que joga boia, drone lancha, drone boia, drone que joga boia com corda, tudo isso já existe. Só que o dinheiro sempre fala mais alto. A tecnologia existe, mas os governos acham mais importante aumentar os seus salários, né? Os seus penduricários, né? São aqueles que ganham acima do teto aí, que extrapolam o teto. Mas quando fala de ar-condicionado na escola, quando vai falar de merenda escolar, quando vai falar que precisa desse suporte para o bombeiro, não fazem. Então isso aqui é só um entendimento para vocês refletirem sobre a importância do DEA e sobre a sua vida pode estar entre ter ou não ter o DEA. A sua salvação pode estar entre ter e não ter.